Boa noite, galera. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma aulinha aqui para a gente discutir algum assunto extremamente importante. Lembrando, é um assunto que geralmente nas aulas eu pulo, porém não é menos importante. Qual é o assunto da aula de hoje? Os climas do mundo e a análise de climogramas. Então, eu vou fazer uma revisão sobre a análise dos climogramas, beleza? Vou pegar lá a apostila de vocês, é o capítulo 8, aqui, ó. Capítulo 8, estão vendo aí? Páginas, a partir das páginas 6 em diante. Então, a gente faz uma análise dos climogramas aí. Aqui ele fala, ó, os climas do planeta. Beleza? Já vou, então, separar aqui o nosso sublinhador, né? Primeiro eu tenho que compartilhar a tela, né, cabeça? Então, vou compartilhar a tela para vocês. Tinha esquecido. Ainda sou novato nesse negócio de gravar vídeo áudio. Então, agora vocês estão vendo aí a tela. Então, aqui nós temos na apostila o capítulo 8, página 6 em diante. E aí, para avaliação dos climas, para análise dos climas, é muito importante que a gente analise os climogramas. Todos estão lembrados que é um climograma. O climograma é um gráfico que demonstra a temperatura e a pluviosidade. Pluviosidade é o quê? Chuvas de uma determinada área. Então, pode ser uma cidade, um bairro, e geralmente é pelo período de um ano. E os dados que estão ali, eles são coletados ao longo de vários anos, geralmente 20, 30 ou 40 anos, depende muito da localidade. Então, para isso serve o climograma. Aqui nós temos um exemplo, o climograma de Portugal. E nessa atividade, essa primeira atividade é uma atividade muito boa, recomendo que vocês façam essa atividade. Aqui já tem a resposta dela, mas é muito simples porque ele pede a análise do climograma. Então entra aí a revisão desse climograma para a gente analisar. Por exemplo, nós temos aqui em azul as chuvas e aqui a linhazinha vermelha a temperatura. Então a pluviosidade ou precipitação são as chuvas e a linha vermelha a gente tem a linha das temperaturas. Lembrando que são precipitações médias e chuvas médias. Como assim? Você pega, a cada hora tem um valor de chuva, a cada hora tem um valor de temperatura. Você pega isso e calcula uma média aritmética. E aí nós temos aqui na cidade de Lisboa, Portugal, esse comportamento anual de chuvas. Anual porque aqui embaixo tem os meses do ano. Então, o que você percebe? Você percebe que no começo do ano tem uma chuva elevada e as temperaturas menores, ou as médias em torno de 10. Então, pode ser que as mínimas estão aí próximas de zero e as máximas não estão muito acima, não, estão no máximo 20, 18 graus Celsius. É o inverno no hemisfério norte, em Portugal. Mas é um inverno chuvoso e com temperaturas baixas. Agora, quando chega o verão deles, que é junho, julho e agosto, vocês estão lembrados bem, hemisfério norte, no verão, o verão é no meio do ano, quando é o nosso inverno, então é o inverso. O inverno em Portugal é como? O inverno é menos chuvoso, ó, pouquíssima chuva, o valor aqui baixíssimo, e a temperatura alta. A média chega a 25 graus Celsius. Então, as temperaturas máximas estão lá pelas casas do 35, 36, e as mínimas 20, 22, como aqui no Brasil. É um verão quente, e é um verão quente e seco. E quando ele volta para o inverno, volta a ser chuvoso e frio. Então, essa é a análise do climograma. Isso que permite a gente identificar o clima de Portugal. Já digo para vocês que é um clima mediterrâneo. Característica do clima mediterrâneo: um verão muito seco e quente, e um inverno chuvoso e frio. É diferente do nosso, por exemplo. O nosso clima, ele tem um verão quente, se fosse um gráfico aqui de Vitória ou então do interior do Brasil, essa linha estaria aqui em cima, que é quente e chuvoso. Só que lá é o inverso. Então, cada clima tem uma característica e o climograma ele ajuda a gente nisso. Beleza, galera? Então, é isso que ele pede. Ó. Quais são os meses que a temperatura é maior, os meses que ela é menor nessa atividade? Os meses de maior e menor pluviosidade. Então, a análise do climograma é extremamente importante saber fazer isso, galera. É extremamente importante. Já dei uma olhada aí nessa resposta, dessa pergunta que está na apostila de vocês, que isso é importante.
Agora, o mais importante é o que essa letra C pede, você identificar o clima dessa localidade. Ele fala aqui em termos de temperatura e chuva, e é o clima que eu disse para vocês, o clima mediterrâneo. Agora, sobre os climas do mundo, como eu disse, isso é uma matéria que geralmente eu dou no 7º ou 8º ano, e na verdade no 8º e no 9º ano, porque no 8º a gente trabalha a América, então eu falo bastante do clima aqui da América, e no 9º a gente entra na África e na Ásia, então eu falo do clima aqui. E no final do ano, África e Oceania. Então a gente fala dos climas do mundo nessas duas séries. Depois, no ensino médio, a gente foca no Brasil, porque é muito cobrado do Enem. Depois, lá para o 3º ano, a gente dá uma revisada nos climas do mundo. Isso também é isso é matéria de Enem, de vestibulares. Mas é muito simples, galera. Se você lembrar daquele mapa de zonas térmicas da Terra, que tem na apostila de vocês, lá no capítulo 7, a gente explica isso desde o 6º ano do ensino fundamental, percebe que aqui, ó, entre os trópicos, tá vendo? Essa região entre os trópicos é quente, quente para Dedéu. Então aqui são os climas mais quentes, ó, o vermelho, equatorial, esse laranja, tropical. E aí você tem ainda o semiárido aqui, ó, e os desertos, que a gente já viu em aulas passadas, que os desertos estão nas áreas cortadas pelas linhas do trópico. Por quê? Porque é uma área de divergência de ar seco. Então, a maioria dos desertos estão nas áreas cortadas pelas linhas dos trópicos, com exceção aqui dessa região sudeste do Brasil e a região do sudeste da Ásia, aqui na Índia. Porque aqui tem o Himalaia, então a umidade que vem daqui, ela esbarra nessa cordilheira montanhosa e a chuva cai toda aqui. A umidade que se forma na Amazônia esbarra nos Andes e vem para cá onde nós estamos, e chove pouco. Você percebe aqui no Madagascar também, ó, uma região de clima tropical, mas por quê? É uma ilha que a umidade vem dos oceanos e essa região também não tem deserto. Mas as demais regiões, ó, cortadas pelo trópico, aqui, é o clima desértico. Então a gente já notou uma coisa. A gente já notou que aqui são os climas quentes, nessa região. Aqui os climas desérticos. E acima do trópico e abaixo do trópico, os climas mais ou menos, os climas que a gente diz temperados, os climas que o inverno é bem frio e o verão costuma ser bastante quente. Por exemplo, aqui ó, nessa região da Europa. Essa região da Europa aqui, ó, você tem um clima temperado, de verdinho. Aqui, esse clima mediterrâneo, que a gente acabou de analisar lá no gráfico de Lisboa. Aqui na região dos Estados Unidos, ó, o clima subtropical, mesmo clima que essa região aqui, ó, do sul do Brasil. Um clima de verão muito quente, um inverno muito frio. Só que aqui há uma predominância maior de neve, porque está bem mais acima do trópico, do que aqui, por exemplo, no sul do Brasil. Nessa região aqui já faz um pouco mais de frio também, na Argentina, no Uruguai. Então você já percebe os climas mais frios. E nas regiões dos polos, acima dos círculos polares, aqui, ó, aqui é o clima polar, óbvio. Clima muito frio, polar. E esse clima aqui também, ó, importante, é o clima frio, clima de boa parte do Canadá, boa parte da Rússia, e sobretudo a Rússia europeia aqui, ó, cidade de Moscou e a Península Escandinávia. Então você tem aí esses, basicamente, os principais climas do planeta Terra. E aí a gente analisa os climogramas dele, que é extremamente importante. Caiu na questão do Enem do ano passado, esse assunto sobre o climograma de Moscou. Então a gente vai ver aqui a análise dos climogramas. Por exemplo, primeiro, o clima polar da Antártida, Polo Sul. Notam? Vocês conseguem notar que a pluviosidade, ó, praticamente zero, praticamente nula, quase nenhuma pluviosidade. Não chove, chove neve. Então, podemos dizer que é o maior deserto da Terra. Que é deserto, a ausência de chuva. Praticamente não chove, as temperaturas baixíssimas. Ó, no verão você tem menos 20 graus Celsius de média, a temperatura não chega nem a 0 grau no máximo. E o inverno extremamente frio. Lembrando que o inverno é frio e escuro, né? Porque o polo tem o fenômeno no inverno ser tudo escuro e no verão você tem 24 horas de dia, que é o sol da meia-noite. Então esse é um climograma típico da região polar, muito frio, praticamente sem chuva. Aí
Esse aqui, ó, ele mostra o fenômeno da aurora boreal e o sol da meia-noite. Um clima frio e frio de montanha. Mas geralmente é um clima frio, muito frio da Rússia. Você tem chuva pouca ainda, ó, chega nem a 50 milímetros, e temperaturas muito baixas. Tá vendo? Isso aqui é lá no norte da Rússia, eu diria que até na Sibéria, Yakutsk. É um clima muito frio, porque as máximas, ó, as médias não chegam nem a 20 graus, então as máximas não chegam nem a 24, 23 graus. Você tem uma noção, isso aqui pra gente já é frio. 24, 23 graus já é uma temperatura que a gente está colocando camisa de frio, porque nós vivemos na região tropical. Inverno extremamente frio, médias de menos 45. Você tem mínimas lá chegando a menos 50 graus Celsius. Menores temperaturas da Terra, menos até que nas regiões polares. Essa foto aqui, numa região do inverno, pra você ter uma noção, ó, de tão frio, é mais frio que o nosso congelador. Ó. A água congela de tanto frio. Regiões de clima temperado, muitíssimo importante. Essa região aqui, ó, de Londres, na Inglaterra. Londres, capital da Inglaterra, tem um clima temperado. A temperatura no inverno é baixa, no começo do ano, no inverno deles. As chuvas são constantes ao longo do ano. Então, você não tem muita variação de chuva, entre 50 e 60 milímetros por mês. E a temperatura no verão, as médias chegando a 20 graus Celsius e as mínimas a 5 graus. Então, é um clima frio, porém bem chuvoso. Agora, esse é o temperado de Londres, o temperado da Europa é um pouco diferente. Clima mediterrâneo de Atenas ou então de Lisboa, há uma diferença também. Atenas, você tem um pouco menos de chuva, a Grécia é um pouco menos chuvosa, a gente percebe algumas regiões da Grécia, por exemplo, a região de Mykonos, que é muito bonita. Aquela região chove muito pouco, então as águas das praias lá ficam muito claras, porque tem pouca chuva. Então, os rios levam pouco sedimento para o mar. Então as águas ficam muito clarinhas, lindas, bonitas. Uma região que desfavorece muito o turismo. E aqui nesse climograma isso explica. Pouca chuva, ó. E o verão seco e quente. Temperatura média de 25 graus Celsius, com máximas chegando a 35, 36. E o inverno um pouco mais frio e um pouco mais chuvoso. Aqui as fotos da cidade de Londres e a cidade de Grécia. Você já percebe lá no mar ao fundo bem azulzinha a água. A água bem azulzinha, isso demonstra essa característica que eu falei da região da Grécia. Você tem o clima semiárido desértico, óbvio, o desértico. Pouquíssima chuva, já um pouco mais que a Antártida, uma pouquíssima chuva e temperatura muito alta. Região da Argélia, em Salar, região do clima do deserto do Saara. E aqui o clima semiárido, parecido com o nosso brasileiro. Só que isso aqui é na África. Então você tem uma região um pouco mais chuvosa do que o nosso semiárido aqui no Brasil. A gente vai ver depois. E esse meio do ano extremamente seco e temperaturas mais frias. Aqui abaixo da linha do Equador, então hemisfério sul. Então o inverno nessa época do ano. E aqui o verão quente, um pouco mais chuvoso. Então esses os principais climas do mundo. E o clima de Buenos Aires, Argentina, clima subtropical, parecido com o do sul do Brasil. Clima muito chuvoso também, tá? Mais chuvoso que o clima temperado, que a gente viu lá em Londres. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, o inverno um pouco mais seco, um verão um pouco mais chuvoso, temperaturas altas no verão, ó, a média é muito alta, a média é de 36, 37 graus. Temperaturas máximas na região de Argentina, no sul do Brasil também, chegam a 40, 41 graus no verão. É muito quente. No inverno é bem frio, então é uma variação grande de temperatura. A gente chama isso de amplitude térmica. E, por fim, o clima tropical. Esse gráfico não mostra muito bem o clima tropical. A região de Singapura ele é uma região muito chuvosa, que é o sudeste da Ásia. O sudeste asiático é muito chuvoso. Só que você está vendo aqui uma temperatura muito alta. Então, esse gráfico parece que está errado. Esse gráfico não está muito legal, não. Quando a gente for estudar Brasil, tem uns gráficos melhores. Depois eu tenho que verificar esse gráfico aqui. Temperaturas médias de 45 graus Celsius. Está absurdo. A apostila tem um errinho aí. E o clima equatorial,
Região também do sudeste, da região norte, próxima região norte do Brasil, extremamente chuvosa. A gente vai analisar isso com mais detalhes quando a gente falar de climas do Brasil. Lá vai ter um gráfico melhor para clima tropical e um gráfico também que mostra a região de Manaus, que é parecido com essa região da Guiana Francesa, Cayena, capital da Guiana Francesa. Temperaturas médias altas, de 25 a 27 graus, pouca variação de temperatura e chuvas extremamente intensas, sabe? A máxima chegando a 550 milímetros. E uma região de pouca chuva aqui, ó, pós-inverno, quando chega a primavera nessa região. Na verdade, aqui é hemisfério norte, né? Então aqui é o verão, quando chega o outono é mais seco. Então essa região da Guiana Francesa aqui, com essa característica do clima tropical. Show de bola? Então, galera, esse vídeo rápido aqui é para a gente identificar esses tipos de clima no mundo e fazer essa análise do climograma. Então, não deixem de estudar, leiam na apostila essas partes do clima aí e a gente vai ficando por aqui. Beleza? Até mais.